Pois bem, turminha, vamos lá. Fechando, então, essa nossa primeira aula, que é, na verdade, uma retomada da nossa introdução, tá, a esse tema que é a lógica argumentativa, raciocínio lógico argumentativo. Acho que ficou bem claro, acredito eu, espero isso de vocês, na primeira parte, que a lógica ela tem como utilidade duas questões básicas, ela trata de duas questões básicas. A primeira, né, é descrever como o pensamento humano opera, e o pensamento humano opera de duas maneiras. Sempre lembrar dessas coisas que eu estou dizendo, porque isso provavelmente vai entrar, tá, turminha, nas perguntas que eu sempre vou fazer para vocês, ok? Que vocês vão ter que responder através dos formulários, tá legal? Então vamos lá. Então, o pensamento opera de duas maneiras, uma maneira é a formal, outra maneira é a conteudística ou de conteúdo, mas quando eu perguntar, né, se chegar a perguntar, ou quando perguntar, a lógica trata de... qual é a utilidade da lógica, né? Para que serve a lógica? A lógica trata de quê? A primeira é a respeito da descrição, ela descreve o pensamento humano. Ok, e se eu perguntar, a descrição do pensamento humano é feita de duas maneiras. Quais são essas maneiras? Se vocês tiverem em mente formal e conteúdo, ótimo, é isso. Formal é o através, né, de símbolos, ok? Porque todo o pensamento humano pode ser, na verdade, reduzido a símbolos, a signos, tá? A sinais, ok? Ou então através de conteúdo, que aí, na verdade, é palavra e uma língua particular, como o português, o inglês ou qualquer outra, ok? E a segunda coisa, que é extremamente importante vocês entenderem, que é o que nós estamos tratando e cada vez mais a gente vai avançar nisso, é que a lógica, na verdade, ela serve para fazer uma análise de veracidade de juízos. O que significa isso? Julgar tudo aquilo que é dito como verdadeiro ou falso, ok? Qualquer expressão, qualquer forma, né? Tudo aquilo que é dito, que é falado, já disse para vocês isso, já usei como exemplo, discurso de um político, né? O depoimento, né, de um criminoso, todas essas, uma declaração de amor aí, como já disse para vocês, né, em sala de aula, às vezes nos casais, tudo isso, ou uma desculpa esfarrapada, né, tudo isso pode ser, através de uma análise lógica, descrito como verdadeiro ou falso, ok? Pois bem, hoje, agora na verdade, nesse áudio agora de vocês aqui agora, a gente vai falar um pouquinho, voltando no final, acho que agora pega as últimas aulas, a última aula que a gente teve, onde eu tratei com vocês da diferença entre frase, sentença e proposição, ok? No formulário que eu estou enviando para vocês aí, vai ter uma série de exemplos, eu vou passar uma bateria de exemplos para vocês, alguns que eu já apresentei em sala de aula, e alguns novos também, para vocês entenderem, tá, essa diferença básica. Qual é a diferença entre frase, sentença e proposição, ok? A primeira grande diferença de uma frase são as diferenças gramaticais. Pois bem, o que significa isso, né? Já passei para vocês que frase é uma construção, né, que encerra um sentido completo, podendo ser formada, né, por um ou mais palavras, com ou sem verbo, e por uma, né, ou mais orações, né? Pode ser afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa ou, né, imperativa. Imperativa é quando você dá ordens. Tudo que tem caráter imperativo é quando você está dando uma ordem, ok? Então, uma frase pode ser exatamente isso. Quando você diz, né, corra, isso é imperativo, você está dando uma ordem. Então, isso é uma coisa que não pode ser declarada verdadeira ou falsa, ok? Se você tiver, por exemplo, analisando um depoimento de um criminoso, né, e você perguntar para ele, olha, naquele momento, né, que você foi lá e deu, né, um tiro na vítima, né, qual foi, o que aconteceu naquele momento? Descreva para a gente o que aconteceu, né? E a pessoa que de repente está sendo ali, né, tomado o depoimento ou acusada, né, do crime, se a pessoa dizer corra, se ela está dando uma ordem, o que isso tem a ver, né, com a história?
Não tem nada a ver com a história. Então, ou seja, daí você não tem como, isso é uma frase, corra é uma frase, né? E você pode, por exemplo, através dessa frase, julgar se isso é verdadeiro ou falso? Não, entendeu? Da mesma maneira que você, quando diz, por exemplo, usei esse exemplo para vocês, né, chove, né, se você perguntar, se você olhar, né, se alguém chegar para você e tudo mais e tal, né, dentro de já falei isso, de um lugar onde você não consegue olhar lá de fora, você está, por exemplo, numa sala que não tem janela, alguma coisa nesse sentido, você não consegue olhar lá fora, alguém diz para você, está chovendo, e você não tem nenhuma maneira de conferir se isso mesmo. Essa frase pode ser declarada verdadeira ou falsa? Não, porque essa frase, na verdade, ela encerra, né, um pensamento, ou seja, ela conclui um pensamento e tudo mais, mas ela pode ser tanto verdadeira ou falsa. Ela é diferente, né, de uma proposição, tá? É diferente de uma sentença, ok? E o que é uma sentença? Eu já disse isso para vocês. A sentença, quando eu falo, né, a cadeira é azul, é uma frase também. Frase, ela pode ser entendida de várias maneiras, ok? Quando vocês retomarem o caderno, vocês vão ver isso lá, tá? O que eu acabei de passar para vocês aqui, tá? Mas as frases, geralmente, se uma frase não é uma sentença, né? Por exemplo, como eu disse para vocês, corra, choveu, ou está chovendo, ou, por exemplo, né, quem é você? É uma pergunta, é interrogativa. Tudo isso são frases, ok? Só que todos esses exemplos que eu dei agora não são sentenças e nem são proposições, né? Porque imagina só, mesma história, pensa isso. Você está lá, né, com seu crush ou sua crush, seja qual for aí a preferência de cada um, e, de repente, você está questionando a pessoa, porque a pessoa marcou, né, com você e não foi, entendeu? E a pessoa, você faz uma pergunta e ela te responde, então, o que ela te disse? Nada. E você vai responder o que para ela? Você vai perguntar o que? Então o que? Entendeu? E se ela ficar te respondendo a todo momento, tudo que você perguntar para ela, se ela te responder só com perguntas, ela não vai te responder nada, ok? Então, o que significa isso? E essas perguntas todas são frases. Quem é você? É uma frase, mas quem é você? Você pode ser declarado verdadeiro ou falso? Não, é uma pergunta, ok? Então, essa é a diferença, tá? E o que é sentença? Sentença, como eu já havia passado para vocês, é uma frase lapidar que encerra um pensamento, né, de ordem geral ou de valor moral, né, que pode ser um provérbio, uma máxima, né, toda essa questão, ok? E dependendo da sentença, é possível sim que ela tenha caráter de proposição, tá? Pode até ser que ela tenha caráter de proposição, mas se ela tiver, tá, um caráter moral, tá, ou de provérbio, ou de máximas e tudo, também não pode ser declarado verdadeiro ou falso. Usei esse exemplo com vocês, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Se fosse isso, na verdade, nenhum DJ ganhava dinheiro, né? Então a gente sabe que, na verdade, isso é uma frase moral, é uma máxima, é um provérbio, muito interessante, muito bom, mas serve para alguns casos, para outros não, né? Vigia noturno, então também não podia trabalhar, não ia ganhar dinheiro nunca, enfim. Então, aquela velha história, serve para alguns e serve para outros. Então, é uma frase que, na verdade, não pode ser declarada verdadeira ou falsa, porque ela não tem valor universal, ou seja, ela, na verdade, não vale para todos os casos, né? E uma proposição, não, uma proposição, ela sempre tem valor universal, ela vale para qualquer caso. Então, proposição é toda uma sentença, porque ela é uma sentença, ela sempre tem sujeito, verbo e predicado, isso é uma coisa muito importante, é diferente do Chova, né, que você está trabalhando lá só com um verbo, né, ou só com uma expressão, ou só com uma palavra, não é assim, tá? Toda proposição tem sujeito, verbo e predicado, ok? Ela é declarativa, ou seja, ela está descrevendo, ela está declarando alguma coisa, ela está denotando algum objeto, entendeu? E pode ser verdadeira, né, pode ser julgada como verdadeira ou falsa, porque ela permite o quê?
um julgamento lógico, ok? Então, quando a gente entra nessas questões, e é isso que eu vou passar para vocês aí agora, como material do formulário, quando a gente entra a partir dessa questão aqui agora, a primeira, tanto é que já passei, né, para vocês alguns exercícios, a gente já fez algumas dinâmicas assim, né, tanto em sala de aula como aqui pelo e-mail mesmo. Aqui a gente já é o primeiro passo para a gente fazer um trabalho, já começar a entender melhor lógica. O que significa isso? Que na verdade, à medida que você fizer uma análise, tá, de uma frase, à medida que você faz uma análise de um determinado conteúdo, você conseguir determinar o que é frase, o que é sentença e o que é proposição. E das sentenças, quais aquelas que podem ser julgadas verdadeiro ou falso, porque nem todas podem. Okay? As frases, né, podem ser julgadas verdadeiras ou falsas se elas tiverem sujeito, verbo e predicado, né, e se enquadrarem como uma sentença ou proposição, sim. Né? Mas se no caso elas não tiverem esse tipo de caráter e, além de tudo, não serem declarativas, ou seja, como eu falei para vocês, serem perguntas, serem interrogativas, ou exclamativas, ou alguma coisa nesse sentido, não. Essa diferenciação é extremamente importante, só citando mais uma vez como exemplo. Né? Nós temos lá um suspeito, né, de um crime, tá? Ou a gente podia dizer do discurso de um determinado político, ou a gente poderia falar, por exemplo, de um texto publicitário, né? Quando a gente ouve, né, ou quando a gente vê na televisão, ou quando a gente lê num outdoor, ou numa revista, ou na internet, enfim, não interessa o meio que você absorve, mas quando você tem contato com uma publicidade, seja ela qual for o conteúdo dessa publicidade, o texto publicitário, ou um texto de discurso político, como eu disse, ou então um depoimento de uma pessoa suspeita de um crime, quem faz as análises lógicas, né, de um conteúdo desse, qual é a primeira ou de uma fala, como eu acabei de dizer, né, numa discussão aí de casal e tudo, quando você tem esse conteúdo em mãos, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira, tá? Conseguir identificar o que é frase, o que é sentença e o que é proposição. Beleza? E descartando tudo que não é proposição. Mas isso aqui, professor, é uma frase, ela tem sujeito, verbo, predicado, e sim, ela é declarativa, então ela é uma proposição, beleza. Essa frase continua na análise. Não, tem uma aqui que ela é exclamativa, ou é uma interrogação, né? Ela é uma pergunta, é uma interrogativa. Não, essa daí a gente exclui. Não, eu tenho aqui uma sentença que está dizendo tal coisa, moral. Não, isso aqui exclui. Não, mas eu tenho uma sentença aqui que está declarando. É declarativa? Então é proposição, mantém no texto. Então, quando você pega todo um texto e consegue dividir exatamente o que é, entendeu? Uma proposição, é primeiro passo para se fazer uma análise lógica, ok? E aí, diante das proposições, é que a gente vai fazer as análises lógicas, ok?